Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Condenada à morte, mas suas últimas palavras mudaram a história. Na América segregada da década de 1950, as leis não eram as mesmas para todos. Oficialmente, o sistema de justiça alegava ser cego, na realidade, enxergava muito bem a cor da pele do acusado. Nos estados do Sul, e ainda mais nos Mississippi, o sistema judicial frequentemente servia como instrumento de repressão racial. Os negros não eram presumidos inocentes, eram presumidos culpados no momento em que uma acusação vinha de uma pessoa branca. No condado rural de Claiborne, essa injustiça assumiu uma forma glacial, quase banal, tão cotidiana era. E foi lá que uma mulher negra de 36 anos, Evelyn Grace Johnson, uma enfermeira e mãe viúva de 2 filhos, se tornaria o rosto trágico dessa injustiça. Evelyn não era ativista. Ela não marchava nas ruas. Ela não fazia discursos. Ela trabalhava duro, muitas vezes em turnos duplos, no pequeno hospital público de Porto Gibson, onde era respeitada por sua calma, competência e dedicação aos pacientes brancos e negros. Todas as noites ela deixava seus filhos Marcos, 9 anos de idade, e Elisa, 6 anos, nos braços de sua vizinha, a senhora Trude, durante seus plantões noturnos. Ela sonhava em dar-lhes uma vida melhor, mandá-los para a universidade, longe da imundície dos campos de algodão e da humilhação diária. Mas esse sonho desmoronou abruptamente. Na noite de 12 de junho de 1958. Ele era 23H17, segundo o relatório oficial, quando os transeuntes descobriram o corpo do xerife adjunto Douglas McKinley, deitado atrás do bar Rush's Tavern em um beco mal iluminado. O homem estava esfaqueado 3 vezes no tronco e na garganta. Seu revólver de serviço estava faltando. Ao redor dele, uma poça de sangue, um lenço branco manchado abandonado em um barril, e um vestido de enfermeira amassado, embebido em uma substância escura, jogado em uma lata de lixo de metal enferrujada. Apenas 2 horas depois, às 1h42 da manhã, a polícia estava batendo na porta de uma pequena casa de madeira no final da rua Willow Creek, em um bairro negro de Port Gibson. Lá dentro, Evelyn dormia pacificamente com seus filhos. Ela foi acordada por batidas violentas, aterrorizada por latidos de cães e ofuscada por lanternas. De camisola, ela abriu a porta. 3 homens brancos uniformizados, rifles em punho. Nenhuma palavra educada. Nenhuma explicação. Você é Evelyn Grace Johnson? Sim, o que é? Você está preso pelo assassinato do delegado Douglas McKinley. Ela não teve tempo de entender. Foi agarrada com força pelos braços, tropeçando nos degraus e empurrada para dentro de uma viatura. Marcos, subitamente acordado, correu para a porta em prantos. Mãe, mãe! Mas um dos policiais o empurrou bruscamente de volta para dentro, bateu a porta e gritou para Trude, sua vizinha, com uma voz ameaçadora. Se ele sair de novo, nós o levaremos também. Ninguém lhe leu os direitos. Ninguém lhe permitiu chamar um advogado. Ele nem sequer teve permissão para levar um casaco. Neste momento, a vida de Evelyn Johnson mudou para sempre. No banco de trás do carro, o sargento Arlan Becks, que a observava pelo espelho retrovisor, sussurrou para seu colega. Uma mulher negra mata um homem branco. Ela não vai durar 2 semanas. E ele riu. O que ninguém sabia ainda era que por trás dessa cena rápida e brutal, havia uma mentira maior, uma mentira da qual Evelyn era o bode expiatório perfeito. Uma mulher negra isolada, impotente e indefesa. O julgamento de Evelyn começou 22 dias após sua prisão. Ele era uma manhã quente de segunda-feira, em meados de julho de 1958. O calor do Mississippi parecia grudado nas paredes do tribunal de Porto Gibson, tão sufocante quanto o clima social. O tribunal estava embalado fazendeiros brancos, mulheres bem penteadas com leques floridos, repórteres de gravata e alguns negros relegados ao fundo, encostados na parede, mudos e tensos. Evelyn estava sentada sozinha no banco dos réus, algemada. Usava um vestido claro e largo, presenteado por um guarda negro solidário. Seu cabelo estava preso às pressas. Seus olhos, escuros e calmos, observavam tudo. O juiz Harold Dorsey, um homem acima do peso com um bigode amarelado como tabaco, presidiu a audiência com um falso ar de neutralidade. Mas todos sabiam que ele era um amigo de longa data do falecido xerife McKinley e ele fumou charutos na varanda, compareceu aos seus churrascos e apoiou sua campanha de reeleição. Quanto ao advogado nomeado pelo tribunal, Frank L. Bennett, ele não tinha nem presença, nem energia, nem mesmo intenção para salvar Evelyn.
Ex-escrivão de tribunal que virou advogado, ele tinha a reputação de perder quase todos os seus casos, mas de saber como ficar no seu lugar. Ele foi a julgamento rabiscar em um caderno ou para ajuste seus óculos, como se estivesse esperando que tudo acabasse rápido. O procurador do condado, Margaret L. Whitmore, construiu sua acusação sobre o evento. Senhoras e senhores do júri, temos aqui uma mulher, diferente de todas as outras. Uma mulher capaz de enganar, manipular, matar. Uma mulher que esfaqueou um advogado pelas costas. Ela bateu os calcanhares no chão. Encontramos um avental de enfermeira perto do corpo, manchado de sangue. E uma testemunha cuja segurança protegeremos, afirma ter visto uma mulher negra correndo do beco. O que isso lhe diz? Nenhuma análise de DNA, claro, ainda não existia. Mas nenhum exame de sangue também ainda disponível. Sem impressões digitais. Sem testemunhas diretas. E, acima de tudo, nenhuma investigação séria sobre o rastro de outro suspeito. Quando a defesa foi chamada para apresentar suas provas, o Sr. Bennett gaguejou algumas palavras sobre a falta de evidências concretas. Mas não ligou nenhuma testemunha. Foi Evelyn quem tomou a iniciativa. Ela se levantou, apesar dos olhares de desaprovação, e disse em voz alta: "Quero testemunhar. Não tenho nada a esconder." Mestre Bennett tentou detê-lo. "Senhora Johnson, isso não é recomendado. Só pioraria sua condição." Mas ela se recusou a ficar em silêncio. Aproximou-se do púlpito, trêmula, mas ereta, e disse perante o tribunal: "Eu nunca toquei naquele homem. Eu estava no hospital naquela noite na ala leste, quarto 3C. O pequeno Matthew Johnson estava tendo uma crise de asma. A mãe dele estava lá. O Dr. Maurice também. Ele pode confirmar isso. Eu não sou uma assassina. Sou enfermeira. Uma mãe." O silêncio na sala era arrepiante. Então o juiz tossiu e em tom neutro disse: "O tribunal toma nota." Promotor, algum comentário? Margaret Whitmore deu de ombros. Nenhuma testemunha confirma o álibi dele. O Dr. Maurice aparentemente está viajando para Memphis. A verdade? O Dr. Harold Maurice não estava viajando. Ele tinha recebido uma carta anônima, passou por baixo da porta. Se você abrir a boca no julgamento, não verá seus filhos novamente. Ele decidiu ficar quieto. O júri, composto por 12 homens brancos de meia-idade, deliberaram por menos de 2 horas. Alguns tinham dormido durante as alegações, outros apenas assentiram automaticamente. Quando eles voltaram, o veredito caiu como uma guilhotina. O presidente do júri levantou-se com o chapéu na mão. Culpado de homicídio de 1º grau. O juiz Dorsey, sem sequer levantar os olhos dos seus papéis, pronunciou a sentença. Evelyn Grace Johnson, pelo assassinato de um policial deste estado, você está condenada à morte na cadeira elétrica, em uma data fixada pelo governador. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Na plateia, um murmúrio. Um suspiro de alívio para alguns. Um arrepio de terror para outros. Evelyn, porém, não se moveu. Ela olhou para baixo. Uma lágrima rolou por sua bochecha, mas ela não disse uma palavra. Ela tinha acabado de ser condenada à morte não por um crime, mas por ser negro, pobre e visível no lugar errado na hora errada. Na austera frieza de sua cela na prisão estadual, Parchman Evelyn Grace Johnson viveu seus últimos dias em um silêncio pesado. A luz pálida filtrava-se pelas grades, projetando sombras no chão que pareciam dançar ao ritmo de sua respiração. O som surdo dos passos dos guardas, o bater das portas, o ranger das correntes, tudo isso se tornará sua nova realidade. Para escapar dessa prisão invisível, Evelyn encontrou refúgio na escrita. Todos os dias, com um lápis e algumas folhas de papel amarelado, ela escrevia palavras de amor e esperança para seus 2 filhos. Marcos e Elisa. Essas cartas, cheias de ternura e conselhos, eram seu último elo com eles, uma ponte entre a morte que a esperava e a vida que ela queria preservar por meio delas. À noite, quando o silêncio se intensificava, ela abria sua velha Bíblia, presente de sua mãe, e relia os salmos, as passagens que falavam de paciência, justiça divina e luz na escuridão. Às vezes cantarolava suavemente hinos religiosos com a voz trêmula, mas cheia de fé, uma melodia frágil que aquecia seu coração e a lembrava de que ainda estava viva, mesmo trancada. Entre todos os visitantes, apenas um homem ainda ousou atravessar as pesadas portas da prisão para vê-la, o reverendo Caleb Turner, um respeitado e influente pastor negro na comunidade de Port Gibson. Todos os domingos ele ia vê-la, enfrentando os olhares de desprezo e a desconfiança dos guardas. Eles frequentemente se sentavam em um banco de madeira na pequena sala de estar, com a luz fraca permitindo que apenas suas silhuetas fossem vistas.
Conversavam longamente sobre fé, justiça e a verdade que ninguém queria ouvir. Um dia, Evelyn confidenciou-lhe com a voz baixa e cheia de tristeza: "Não consigo entender. Por que Deus me deixou viver tanto tempo, só para me condenar a morrer assim? Estou cansado, Caleb. Cansado dessa luta que não consigo controlar." O pastor colocou sua mão áspera sobre a dela e respondeu com força gentil: "Às vezes, Evelyn, mártires mudam o mundo mais do que reis. O que você suporta não é em vão. Sua voz, mesmo em silêncio, falará mais alto do que todos aqueles que a silenciam. Sua vida é um testemunho, um grito silencioso por aqueles que virão depois de você." Essas palavras permaneceram gravadas em sua mente. Ela se agarrou a essa verdade, mesmo quando o medo a dominou nas profundezas da noite. O 17 de setembro de 1958, o dia marcado para sua execução, se aproximava. Uma data marcada no calendário oficial, mas que se tornaria, contra todas as probabilidades, um ponto de virada histórico. Um momento em que a justiça vacilaria e a verdade emergeria. Tem 19h30, na escuridão silenciosa dos corredores da prisão estadual de Parcha, uma cela fria e branca se abriu lentamente. Evelyn Grace Johnson, usando um vestido cinza simples e surrado, caminhou lentamente em direção à cela, com as sandálias mal tocando o chão. Seu olhar, normalmente calmo, agora estava repleto de uma determinação contida. Ela recusou sua última refeição com dignidade. Nada deveria perturbar a clareza de sua mente, nem a coragem que ela tentava reunir para o que estava por vir. Ela foi levada para a sala de execução, uma sala impessoal e sinistra, com paredes caiadas, iluminada por uma luz forte que não deixava espaço para sombras. No centro estava a cadeira elétrica com seu couro desgastado e correias frias prontas para aprisionar um último suspiro. Ao seu redor, uma assembleia de homens brancos, vestidos com ternos escuros, observava a cena como se estivessem presenciando um espetáculo macabro. Entre eles, juiz Harold Dorsey manteve uma expressão fechada, quase impassível. Ao seu lado, o procurador-geral do estado, Margaret Whitmore, exibiu um sorriso satisfeito, certo do sucesso de seu trabalho. Jornalistas tomaram notas ansiosamente, cientes de que estavam testemunhando um momento histórico, por mais terrível que fosse. Num canto discreto, quase invisível, estava um homem que poucas pessoas notavam: Edgar Fitley, um policial à paisana. Seus olhos cintilavam nervosamente, suas mãos tremiam imperceptivelmente. Ele, o verdadeiro culpado, estava sentado ali, desempenhando um papel muito mais sinistro do que o de uma mera testemunha. O governador do Mississippi, Robert M. Senale, também estava presente. Nem solene nem sincero, exibia um olhar mesclado de curiosidade e cinismo, como se a execução de uma mulher negra fosse um espetáculo destinado a reforçar a ordem estabelecida. Tem 19h57, o carrasco, um homem taciturno chamado Samuel Briggs, colocou profissionalmente os eletrodos nos braços de Evelyn. O contato frio fez a condenada estremecer, mas ela não demonstrou fraqueza. No silêncio absoluto que se seguiu, uma mulher negra estava prestes a ser executada, acusada do assassinato de um homem branco, um fato que no sul profundo só confirmava a ordem desigual das coisas. Então, em 19h59, o diretor da prisão, Warren Phillips, falou, sua voz profunda ecoando na sala. Últimas palavras, Sra. Johnson? Um silêncio mortal se instalou. Todos os olhares se voltaram para ela. Evelyn se endireitou com as costas retas, os olhos percorrendo a sala com uma intensidade renovada, uma força que ninguém esperava. Sua voz, clara e firme, quebrou o silêncio. Eu não matei o xerife McKinley, mas sei quem matou. Ele está aqui, nesta sala. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns trocaram olhares surpresos, outros franziram a testa em descrença. Ela continuou sem hesitar. É Edgar Fitley. Ele estava chantageando McKinley. Eles estavam envolvidos em algum negócio sujo. Naquela noite, ele perdeu o controle. Quando viu que eu estava testemunhando a discussão deles, me designou para desviar as suspeitas. Um silêncio mortal caiu. Então Fitley se levantou abruptamente, seu rosto contorcido de raiva e medo. É mentira. Calúnia. Ela está inventando tudo isso para salvar a própria pele. Mas Evelyn não tremeu. Seu olhar não vacilou. Ela acrescentou calmamente, quase dolorosamente. O sangue no meu vestido era do tipo B. Eu sou do tipo O. Implorei para fazer o teste. Fui ignorada. Um arrepio percorreu a assembleia. Pela primeira vez, a verdade parecia querer invadir aquela sala onde havia sido cuidadosamente abafada. Quando Evelyn terminou sua declaração, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos prenderam a respiração, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ouvir.
Então, de repente, uma voz se pronunciou, clara e firme, quebrando o silêncio como o estrondo de um trovão. Era Howard Max, um jornalista veterano de New York Times, um homem na casa dos 40, sempre impecavelmente vestido, caderno e pasta de couro nas mãos. Levantou-se da cadeira e caminhou em direção ao centro da sala, atraindo todos os olhares. Confirmo o que a senhora Johnson acabou de dizer, declarou ele em voz clara, ressoando por toda a sala. Recebi este relatório do laboratório forense de Memphis. Está aqui na minha pasta. Ele abriu lentamente sua maleta de couro, tirou um arquivo lacrado e o entregou ao diretor da prisão. As páginas estavam cobertas de anotações, gráficos e análises científicas. Todos podiam ler em letras claras que o sangue encontrado no vestido de Evelyn não é do seu tipo sanguíneo. Os murmúrios começaram a aumentar, transformando-se rapidamente em sussurros de pânico. O governador Robert M. Senali, visivelmente abalado, levantou-se apressadamente. Seu rosto empalideceu e sua voz tornou-se urgente. Parem tudo! Parem a execução imediatamente, ordenou ele com voz autoritária. Ele pegou o telefone e discou um número de emergência com os dedos tremendo. Procurador-Geral Whitmore, há novas informações. A execução está suspensa até segunda ordem. Quero que todos permaneçam em seus lugares. Sem saídas. O murmúrio na sala atingiu um crescendo, os jornalistas ficaram agitados, os guardas se entreolharam com incerteza. A atmosfera, até então carregada de tensão, de repente se transformou em confusão e excitação nervosa. O relógio de parede exibido 20h13 quando o telefone tocou novamente na sala de execução. O diretor da prisão atendeu, ouviu por alguns instantes e então anunciou com voz firme: a suspensão está concedida. A execução está suspensa até segunda ordem. Os guardas rapidamente desamarraram Evelyn da cadeira elétrica. A tensão diminuiu um pouco, mas a sala ainda estava carregada de emoções conflitantes. Pela primeira vez em semanas, talvez meses, uma lágrima brotou no canto do olho de Evelyn. Ela soltou, desatando a chorar, como se o peso do mundo tivesse acabado de cair sobre seus ombros. Ao redor dela, algumas vozes sussurravam palavras de encorajamento, enquanto outras desviavam o olhar, envergonhadas por terem falhado com a justiça. Naquela noite, a história tomou um rumo inesperado. Graças à coragem de uma mulher que se recusou a permanecer em silêncio e à tenacidade de uma jornalista determinada a trazer a verdade à luz. Após o alívio inesperado e dramático, uma nova investigação foi oficialmente aberta, mas desta vez, ela não podia mais ser ignorada à pressão da mídia. Os apelos de ativistas dos direitos civis e, acima de tudo, as revelações condenatórias de Howard Max forçaram o governo federal a intervir. O caso foi transferido para um grupo de investigadores federais especializados em casos criminais e violações de direitos civis. Esses homens e mulheres compreenderam a importância do caso, não apenas para Evelyn Johnson, mas para toda uma comunidade oprimida. Entre as primeiras ações dos investigadores, a reabertura das audiências de Edgar Fitley, o policial à paisana presente na execução. Diante da pressão, de evidências tangíveis e da possibilidade de processo, Fitley foi rapidamente preso. Os investigadores descobriram então uma rede de evidências comprometedoras, extratos bancários falsificados, cartas codificadas trocadas entre Fitley e McKinley, assim como gravações de áudio obtidos por meio de fonte anônima, que demonstravam suas atividades ilícitas, extorsão, corrupção, tráfico de influência. Diante do inevitável, Fitley finalmente confessara a própria culpa no assassinato de McKinley, explicando como ele queria incriminar Evelyn para encobrir seus próprios rastros. 6 semanas depois, sob o sol brilhante do início do outono, Evelyn Johnson finalmente atravessou os portões da prisão, livre. Centenas de pessoas se reuniram do lado de fora da prisão para recebê-la, cumprimentá-la e apoiá-la. Entre elas estavam seus filhos, agora adolescentes, Marcos, 15 anos, e Elisa, 12 anos. O reencontro foi emocionante. Evelyn pegou os filhos nos braços, agarrando-se firmemente a esses 2 tesouros que ela pensava ter perdido para sempre. Mas a liberdade de Evelyn não significava um retorno à vida normal. Ela não podia e não iria esquecer o que havia passado. Ela decidiu nunca mais volte ao hospital. Em vez disso, ela dedicou sua vida à luta pela justiça. Com o apoio da comunidade e de seus novos aliados, ela fundou a Fundação Justice Grace, uma organização dedicada a fornecer assistência jurídica aos acusados injustamente, especialmente afro-americanos do Sul, que muitas vezes são vítimas de injustiças semelhantes às dele. Nos anos seguintes, Evelyn tornou-se uma figura-chave no movimento dos direitos civis.
Ela marchou ao lado Rosa Parks durante as grandes manifestações em Montgomery. Ela assistiu aos discursos de Martin Luther King Jr., dividindo o palco com esses gigantes da luta pela igualdade. Sua eloquência e testemunho único fizeram dela uma oradora requisitada, e ela foi convidada a testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos, defendendo a reforma do sistema judicial e a abolição das penas de morte baseadas em preconceito racial. Em 1981, durante o governo do presidente Ronald Reagan, Evelyn recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria civil dos Estados Unidos, em reconhecimento à sua coragem e compromisso incansável. Ela viveu até 2004, falecendo em paz aos 82 anos, cercada por seus filhos, netos e amigos. Em seu túmulo, em um pequeno cemitério em Port Gibson, uma inscrição gravada em letras douradas resume sua luta. Condenada ao silêncio, ela falou. E o mundo finalmente ouviu. Seu legado continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que a verdade e a justiça, mesmo quando suprimidas, sempre triunfam.